Boa noite, professores de Barueri. Eu sou a professora Lilian Rampazzo, secretária-geral do Ciproem, e a pedido do professor Segura, o presidente, eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre o movimento grevista que se inicia ali no dia 3 de maio. Eu sei que muitos de vocês, assim como nós, não têm dormido desde o momento em que os gestores informaram que todos os professores, independente de ser grupo de risco ou não, deveriam retornar às escolas para o ensino presencial na próxima segunda-feira, no dia 3 de maio. De fato, isso é muito assustador, porque nós estamos no momento da pandemia em que mais de 400 mil vidas se foram em razão da Covid-19, onde estamos acumulando uma média de pouco mais de 3 mil mortes, com uma ascendência nos últimos dias. Então, isso é algo que nos preocupa e muito. E eu sei que você, professor, é um professor que tem coragem, se está aderindo a esse movimento grevista, é porque sabe do valor da vida e, principalmente, pode ter perdido alguém que amou em virtude dessa triste doença. Que assim como eu, nós tivemos pessoas das quais perdemos que não pudemos nem nos despedir. Então, eu estou aqui para um bate-papo com vocês. Um bate-papo onde eu procuro esclarecer algumas das dúvidas mais comuns. Mas antes de fazer essas perguntas e respostas, eu quero parabenizar a todos vocês que nesses quase um ano e 2 meses que estão em ensino remoto, fizeram o ensino acontecer aqui na cidade de Barueri. Superaram todas as dificuldades técnicas e tecnológicas, se reinventando a cada dia. Muitos adquirindo novos equipamentos, aumentando os seus planos de internet para dar conta dessa nova demanda e garantir que o direito à educação do seu aluno tivesse assegurado. Então, parabéns, professor. Você fez a diferença na vida de cada uma das pessoas nesse período. Mas, infelizmente, as nossas autoridades não têm esse mesmo olhar. Muitos, às vezes, falam que estamos acomodados estando em casa. Poucos sabem o trabalho que dá fazer o ensino remoto. É muito mais trabalhoso do que se estivéssemos presencialmente nas escolas. Mas nós não estamos por opção. Nós estamos porque estamos defendendo a vida, a nossa vida, a de nossos familiares e das pessoas que amamos. Temos consciências disso e precisaremos ensinar mais essa lição para toda uma sociedade, principalmente para os nossos governantes, a partir de segunda-feira, no dia 3 de maio. Então, é muito triste a gente ter de vir a público para conversar por um movimento legítimo. É um movimento em defesa à vida. Quantos de nós precisarão morrer para que as autoridades entendam que o que nós pleiteamos é legítimo? A gente não é acomodado. A gente não quer ficar em casa. Nós queremos, sim, garantir que a nossa vida seja preservada. Muitos de nós somos arrimos de família. Muitos de nós, nossos pais ou filhos, só tem a gente a quem recorrer. Então, colocar a nós e a nossa família em risco é algo indiscutível. Então, por isso sim que muitos entrarão em greve no dia 3 de maio. No dia 3 de maio, a educação de Barueri vai parar e vamos estar reunidos ali, em frente a José Correia, cada um no seu carro para não se ter aglomerações, e faremos uma carreata até o CAP, para que as autoridades locais sintam que os professores estão unidos na luta pela vida. Mas vamos lá. Algumas das perguntas mais comuns foram: o que o Ciproem fez diante do aviso do retorno presencial às aulas? Para aqueles que vêm nos acompanhando há mais tempo, sabe que desde o ano passado nós temos monitorando essa questão do retorno presencial às aulas. Então, encaminhamos diversos ofícios à prefeitura para informar
a necessidade da permanência do ensino remoto, uma vez que Barueri tem um parque tecnológico bom para garantir isso. Afinal, foram milhões investidos em tecnologia para que se desprezasse tal aparato nesse momento de pandemia. Então, por muito tempo, o ensino remoto ele foi dado aqui na cidade. Quando ameaçou se retornar no ano passado, nós fizemos uma assembleia de professores no dia 20 de agosto, em que os professores deliberaram que, se houvesse o retorno presencial, sem que houvesse uma devida imunização da comunidade escolar, em especial dos professores, entraríamos em greve. De lá para cá, a prefeitura foi sendo comunicada desta decisão dos professores. Houve uma tentativa no dia 19 de abril de retorno, que daí lançamos alguns vídeos, ofícios, e houve um recuo da administração pública, um recuo que foi sensato, mas na sequência fomos surpreendidos com esse retorno para o dia 3 de maio. Então, ofícios já não foram mais suficientes para mostrar para eles que ainda não é o momento de retornarmos presencialmente. A maioria dos professores não foram vacinados. A pandemia está acumulando números cada vez mais excessivos de vidas perdidas por essa Covid. E se isso não fosse suficiente, nós também entramos com mandado de segurança na justiça para tentar barrar esse retorno presencial às aulas. No entanto, como a definição do retorno foi feita ali no dia 28, nesse mesmo dia nós entramos com mandado de segurança e estamos aguardando a apreciação da liminar pela justiça aqui de Barueri. Mas para que o professor não ficasse desamparado, caso a liminar não saia até segunda-feira, nós já comunicamos, notificamos a prefeitura com as 72 horas que antecedem ao dia 3 de maio, com mais de 72 horas na realidade, que os professores entrarão em greve na segunda-feira, caso esse retorno presencial seja confirmado. Então, todos os trâmites burocráticos foram seguidos e greve foi a nossa última estratégia para garantir com que esse ensino remoto permanecesse e que o retorno presencial fosse refutado. Uma outra pergunta foi: como professor, devo proceder em caso de greve? Eu devo assinar algum papel? Em caso de greve, professor, você comunica a sua gestão que está em greve. Oficialmente, pela lei, você não precisa fazer essa notificação, porque o sindicato já o fez para a prefeitura. Mas, no entanto, entendemos que é de bom tom fazer esta comunicação. Então, o que nós sugerimos? Sugerimos que você envie um e-mail para o e-mail institucional da escola ou da diretora, o meio de comunicação oficial que você tem com ela, e encaminhe uma cópia para o sindicato no ciproem@gmail.com, informando: eu, professor tal, RG tal, informo que a partir do dia 3 de maio estou de greve atendendo a convocação do meu sindicato de classe, Ciproem. E faz esse envio para a gestão e, para uma segurança sua, também encaminhe para o sindicato. É a prova de que você informou, ok? Não há a obrigação legal de fazer isso, mas entendemos que é de bom tom fazer esta interlocução. Eu devo comunicar à gestão que estou em greve? Fica a seu critério, mas como eu falei, é de bom tom, até para a administração poder se organizar em função das ausências dos professores. O que acontece com o professor que está em greve? Pela lei de greve, o professor ele tem o seu contrato de trabalho suspenso. O que significa dizer? Todos nós somos professores regidos por um estatuto. O edital é o nosso contrato de trabalho e esse estatuto ele indica ali o que podemos ou não fazer. No momento em que você está em greve, que é um direito assegurado por lei federal, seu contrato é suspenso e você não recebe as sanções de uma falta simplesmente não avisada. Por que isso é importante? Isso é importante para você saber porque você não receberá
falta injustificada, a não ser que o movimento grevista seja dado como ilegal, mas dificilmente isso vai acontecer. Por quê? Os trâmites burocráticos foram cumpridos. Foi feita a assembleia da categoria, os professores deliberaram pela greve em caso de retorno presencial. As autoridades foram comunicadas e há motivo maior do que lutar pela vida? Não há. Então, dificilmente essa greve será dada como ilegal. Estou em estágio probatório. Posso entrar em greve? Claro. Você é um indivíduo, um professor concursado, você está no momento de avaliação e você não pode ser punido por estar gozando de um direito que é seu, que é o direito à greve. Inclusive, se no futuro isso for objeto de algum prejuízo funcional, você deve nos comunicar imediatamente, porque teremos de ver o remédio legal mais adequado para intervir na sua situação, porque é ilegal esse tipo de interferência. Professor em estágio probatório, professor estabilizado, que é efetivo, não pode ser punido por estar em greve, é um direito seu. A educação em Barueri é um serviço essencial? Bom, muitos professores, diante das discussões que têm ocorrido aí na Câmara e no Senado, têm se preocupado, ao pensar em aderir à greve, se educação é ou não um serviço essencial e como que fica a questão da greve nessa circunstância. Bom, há de se saber que a PL que trata a educação como ensino, como essencial, me desculpe, ela é um projeto de lei. Ela foi aprovada na Câmara e está em discussão no Senado, ela não virou lei. Então, educação não é serviço essencial aos olhos da lei. E ainda que fosse, isso não impede o seu direito à greve. A única coisa que muda é que aumentam-se os trâmites burocráticos, mas o direito à greve, ele existe. Então, se você está com medo de aderir à greve por achar que a educação de Barueri é serviço essencial, fique tranquilo. Essa lei não foi aprovada. Se ela não sendo aprovada, então não há o que se falar de serviço essencial. Pode-se colocar CADAMP no lugar do professor grevista? Recebemos muitas denúncias, inclusive com gravações que nos informaram das gestões ou de pessoas da Secretaria da Educação convocando professores para substituir uma possível ausência de professores na semana que vem. Saiba, é ilegal ter substituição de professores nesse momento de greve. E não se preocupem, o sindicato já se antecipou diante das denúncias e já protocolamos um ofício na Secretaria da Educação informando que não se pode colocar um professor CADAMP no lugar do professor grevista. Por quê? A greve sendo dada como legal faz parte da negociação entre o sindicato e a administração pública a reposição dessas aulas. Por isso que quando a greve ela é dada como legal, não há prejuízo de salários. E se houver, o sindicato entrará na justiça para pleitear o seu salário. Isso é algo que acontece rápido. Então, se acontecer naquele professor que está em greve, ter professor CADAMP substituindo, nos denuncie, que vamos intervir nessas situações. Preciso ser sindicalizado para aderir à greve? Não. A sindicalização ela é livre. É de livre arbítrio do indivíduo. O CIPROEM, quando ele faz a defesa da categoria, ele faz independentemente de você ser filiado ou não. É claro, se nós queremos um sindicato forte, além da união dos professores com o sindicato, é importante que haja, sim, essa sindicalização. E ao falar dela, aproveito-lhes para divulgar, são apenas R$20 por mês e daí você tem acesso a uma série de descontos nos nossos parceiros, além de assessoria jurídica, para lhe respaldar nas suas questões funcionais. Então, em síntese, não há necessidade de você ser sindicalizado, mas é importante que você seja, para fortalecer o seu sindicato de classe e para que cada vez mais a gente lute por um direito que é nosso e para melhorias nas nossas condições trabalhistas. Preciso avisar os pais que eu estou em greve? Não.
Isso cabe à gestão da escola, a comunicação com os pais nesse tipo de situação. O professor, se quiser, e a gente até recomenda, avise a gestão que você está em greve. Agora, o que ela fará com essa informação cabe a ela, não cabe a você, professor, informar aos pais. Houve comunicação oficial do retorno das aulas? Isso é uma pergunta muito recorrente, porque ninguém viu publicado em jornal oficial um decreto como ocorre em outros momentos, ou o prefeito vindo a público. O simples fato dos gestores terem utilizado o WhatsApp corporativo, que é um meio oficial que eles têm de comunicação entre eles e o professor, para informar esse retorno presencial, e nós recebemos dezenas de prints de diferentes escolas com a mesma informação, já está mais do que provado que vocês foram convocados. E se isso não bastasse, no próprio site de Barueri tem a informação do retorno das aulas. Até ontem não tinham tirado, então essa informação estava lá, que aulas presenciais em Barueri recomeçam em maio, e daí estavam as mesmas instruções que foram encaminhadas nos WhatsApps corporativos das escolas. Então isso pode ser considerado sim como um mecanismo oficial, inclusive foi por meio desses prints que nós entramos com ação na busca de barrar o ensino presencial aqui em Barueri, neste momento em que a pandemia está acumulando muitas mortes. Por que a greve deve suspender, inclusive, o trabalho remoto? Muitos professores queriam aderir à greve, mas permanecer no trabalho remoto. Isso não é possível, porque a partir do momento em que o seu chefe determina o retorno presencial à escola, ou você retorna, ou se não retornar, você adere à greve. Então não há como você não ir à escola e ficar em ensino remoto. Isso não te dá segurança jurídica alguma de não ter a sua falta ali justificada. Acho que falei tudo que deveria ser dito nesse item. Então, se houver depois mais dúvidas, vocês podem procurar os canais oficiais do sindicato, os nossos WhatsApps ou e-mail, para nos reportar essas dúvidas. Quem tem carga suplementar pode ter prejuízo em relação às aulas? Não. Se o professor está em greve, lembre-se, o seu contrato de trabalho está suspenso. Essas aulas que lhes foram atribuídas em caráter suplementar não podem ser mexidas, porque o seu contrato de trabalho está suspenso, somente em virtude de uma greve legal. Mas, como eu já alertei anteriormente, dificilmente essa greve será dada como ilegal, porque todos os trâmites burocráticos e notificações foram atendidos e a comunicação com a prefeitura ocorreu, e o motivo é pela vida. Vida é um direito inviolável na nossa Constituição Federal. Acumulo cargo no Estado ou em outra rede. Posso aderir à greve aqui e trabalhar na outra rede? Claro que pode. Talvez essa dúvida tenha surgido pelo temor das licenças saúdes, que falam que quando você está de licença em uma rede, você não pode se afastar na outra. A questão da greve, nesse caso, não se aplica com esse mesmo entendimento. São redes distintas, formas de tratamentos em termos trabalhistas distintos. Então, você pode sim estar de greve em Barueri e trabalhar em outra rede, seja no estado, seja em outra prefeitura. Não há prejuízo algum por isso. Quem decide se a greve é legal ou ilegal? A partir de quais parâmetros? A definição da legalidade da greve se dá na justiça. Então, tudo indica, pela nossa experiência, que Barueri vai juizar a ação para que os professores retornem, e daí o juiz vai apreciar diante das argumentações que lhes forem apresentadas. Então, como é que funciona o judiciário? Ele analisa documentos, ele verifica, a lei de greve diz que precisa-se ter assembleia de classe, precisa-se ter comunicação ao empregador, precisa-se ter a comunicação 72 horas antes da greve. Se esses requisitos forem cumpridos e que está na lei,
ele vai dar como legal. Só passa a ser ilegal quando um dos requisitos já previstos na lei de greve não forem cumpridos. E de antemão eu já adianto. Tudo que depende do sindicato em termos burocráticos já foi cumprido. Então tenham essa segurança. Segunda, eu estando em greve, devo sair dos grupos de WhatsApp da escola? Não. O que você precisa fazer na segunda-feira é, ao estar em greve, você não vai à escola presencialmente e não trabalha remotamente. Porque se você está em greve, você está suspendendo as suas atividades. Porque no momento adiante, quando for negociada a reposição dessas aulas, tudo vai ter de ser feito novamente. Agora, os grupos de WhatsApp oficiais da escola, eles são os veículos de comunicação criados nessa pandemia entre a gestão e vocês. Então, não há a necessidade de você sair deles. O que você não vai fazer é trabalhar, seja ele online ou presencial, a partir de segunda. Qual a quantidade de professores que precisa aderir à greve? Não existe quantidade mínima de professores para aderir a uma greve para que ela seja dada legal. É claro, quanto maior número de professores aderir a essa greve, maiores são as chances de conquistarmos o que a gente quer. Que é que não se retorne às aulas presenciais e permaneça o ensino remoto. Então, aqui a quantidade de professores ele não está diretamente ligado à legalidade da greve, mas sim à negociação que vai haver entre sindicato e administração pública nos anseios da categoria. Então, quanto mais gente, maior é a pressão, maiores são as chances da gente ter êxito nesse pleito. Qual o propósito dessa greve sanitária? A greve ela chama sanitária porque pela primeira vez nós estamos lutando pela nossa vida. Não estamos aqui falando de salários, não estamos aqui falando de benefícios previdenciários ou benefícios funcionais, porque daí a greve ela seria uma greve trabalhista. Nós estamos lutando pela nossa vida e das pessoas que amamos e da sociedade como um todo. Então, por isso que ela é chamada de greve sanitária. A Secretaria da Educação, ela pode obrigar o retorno dos professores do grupo de risco? Pode. A Secretaria da Educação, eles são o nosso chefe. Então, a partir do momento que eles determinam, que o secretário da Educação determina o retorno, como eu já disse anteriormente, cabe a nós duas escolhas. Ou volta e assume os riscos que a pandemia te oferece, ou você entra em greve e vem lutar com a gente. Bom, essas foram as 18 questões mais recorrentes que nós, diretores do sindicato, recebemos desde ontem em nossos WhatsApps, em nossos grupos grevistas. Se houver outras, a gente pede que vocês continuem entrando em contato conosco. Se for o caso, a gente volta a fazer mais vídeos daqui para diante. O que eu peço para vocês? Analisem com carinho. É a nossa vida e a das pessoas que amamos que está em jogo. Nosso salário está defasado, o tempo de serviço para aquisição de licença-prêmio está congelado. Tudo isso que também é importante, caro a gente, está acontecendo, mas não é por isso que a gente está lutando nesse momento. Nós estamos lutando pela nossa vida e a vida de quem amamos. Então, professor, no dia 3 de maio é dia de desligar celular, desligar computador, ficar em casa com a sua família. Ou melhor, às 7 horas não é dia de ficar em casa, não. Às 7 horas é dia de estar em carreata com a gente. Faremos uma concentração de professores ali no estádio José Correia, cada um no seu carro, para garantir que não haja aglomeração, para garantir que não haja aglomeração de pessoas. Então, cada um estará no seu carro, estacionadinho bonitinho um atrás do outro, com as suas máscaras, com álcool gel, enfim, cada um no seu carro. Nos concentraremos ali no José Correia para seguirmos juntos em movimento com os carros até o CAP.
O secretário da Educação ele precisa entender que nós, professores, estamos unidos em favor da vida, contra o retorno presencial das aulas. Nós não queremos deixar de trabalhar, em nenhum momento quisemos. Nós queremos sim permanecer com as aulas de forma remota, online. A gente quer garantir o direito à educação e à aprendizagem dos alunos, mas mais do que isso, a gente quer a segurança de uma vida plena e feliz, porque de nada adianta você morrer. Outros ocuparão o seu lugar. Então, professor, repense. Precisamos estar unidos. Converse com o seu colega. Vamos fortalecer. O movimento está grande. A gente tem recebido feedback dos professores. O movimento está grande. A gente precisa da sua colaboração. Então, dia 3 de maio, ninguém trabalha. E todos, na frente do ginásio José Correia, em seu carro, dirigindo juntos até o CAP, para que entendam qual é a força do professor de Barueri. Aproveitando, inscreva no canal do sindicato no YouTube. Quero agradecer a todos os professores por esse empenho, porque nós triplicamos a quantidade de inscritos em apenas um dia depois da live. Então continue divulgando, vamos aumentar o número de professores no canal, sindicalize-se. Nosso sindicato ele é forte, muitas das coisas boas que tem hoje em Barueri foi graças à luta dos professores e vamos continuar conseguindo. Muito obrigado pela atenção de todos e encontro vocês lá na segunda-feira em frente ao José Correia. Boa noite a todos.